Oi pessoal, tudo bem por aí? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um plano de estudos para a gente conseguir então manter a organização e consequentemente a efetivação nos nossos estudos. Porque quando a gente está organizado, tudo flui, a gente consegue reter o conteúdo verdadeiramente. Devemos seguir então 3 passos básicos, mas super importantes, que eu vou estar mostrando para vocês cada um deles. O primeiro, conheça o seu cargo, o seu edital e o seu concurso. O segundo, tenha a lista dos assuntos programados para sua prova, para o seu cargo. E terceiro, divida os assuntos do teu edital pelo tanto de dias que você tem para estudar até o dia da sua prova. Vem comigo que eu te explico mais sobre cada um deles. Nesses slides eu vou mostrar para vocês então como a gente vai estar fazendo o nosso plano de estudos. Aqui estão as 3 dicas que eu mencionei anteriormente e agora eu vou mostrar uma por uma delas, tá? Pra gente verificar então todos os aspectos delas. Primeiro passo, primeira dica. Conheça o seu cargo, o seu edital e o seu concurso. Para isso, você vai precisar lê-lo e tirar do mesmo alguns itens importantes. Como os que eu falei na aula anterior, tá? Na aula analisando o edital. Para quem ainda não viu, vai lá e olha essa aula. Também vou estar passando para vocês no próximo slide, tá? Alguns desses dados. E seria interessante. Quais as disciplinas da sua prova? A lista de assuntos programados para o seu cargo, quantas questões e qual o valor de cada uma, a data da prova, e você vai fazer então a conta ali de quantos dias tem para estudar até o dia da prova. Se você vai estudar de segunda a segunda, de segunda a domingo, você vai fazer essa continha básica. Vou diminuir minha foto aqui para a gente estar olhando esse item. E os tipos das provas, que pode ser objetiva, redação e prova de títulos. E tem editais que tem as 3, tá? Então tem que olhar bem o edital e ver o que ele está pedindo. O segundo passo vai ser ter a lista, então, dos assuntos programáticos e a data da sua prova também. E isso tá lá no edital, a lista dos assuntos e a data da prova. O terceiro passo é considerado, então, o mais importante para a gente conseguir colocar em prática o plano de estudos, a construção do plano de estudos. Você vai ter que dividir, então, os assuntos do teu edital pelos dias que você tem para estudar até o dia da prova. E eu vou estar mostrando como fazer isso, tá? Então, a gente vai ter que contar quantos tópicos tem em cada disciplina. Primeiro, você vai olhar quantas disciplinas tem. 5 disciplinas, ok. Depois, você vai contar quantos tópicos tem dentro de cada disciplina. Um exemplo aqui nessa imagem tem 8 tópicos de português, ó. Língua portuguesa é a disciplina. E já tá enumerado, então. Nosso edital trouxe bem enumeradinho aqui, do 1 ao 8. Então, a gente tem 8 tópicos de português. A gente pode dividir um desses tópicos por dia. E aqui na matemática também, ó, já está enumerado, e a gente tem 4 tópicos dentro da matemática. E assim por diante, tá? Você vai fazer com todas as disciplinas. Aqui tem mais um exemplo, ó. Depois de você ter contado, então, quantos tópicos tem em cada disciplina, é hora de você colocar em uma tabela, dividido pelos dias que você tem até a prova. Esse exemplo aqui, então, mostra que nesse dia aqui a gente vai estar estudando educação básica, essa disciplina, com 3 conceitos, ou seja, tinha poucos dias ali até o dia da prova. Então, a gente teve que colocar 3 itens aqui dentro de um dia. Um dia a gente vai ter que estudar 3 assuntos. E isso pode acontecer, dependendo do edital, tem muito conteúdo, então a gente tem que colocar mais de um tópico, tá? Matemática é outra disciplina. Educação básica foi colocado 2 dias ó, na semana, porque tem muitos assuntos e mesmo assim ainda teve que ficar 3 assuntos por dia. Então tudo é uma questão de lógica e de matemática. Você vai ter que olhar o teu edital e ver como que você vai dividir ali os assuntos, tá? Eu vou mostrar então para vocês escrevendo para ficar um pouquinho melhor. Um exemplo, tá? Na minha prova eu tenho matemática, português, conhecimentos específicos e legislação. Matemática eu tenho 10 assuntos, português eu tenho 10 assuntos, conhecimentos específicos eu tenho 20 e legislação eu tenho 10. Somando aqui, a gente tem 50 assuntos para estudar. E eu vou estar estudando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, 5 dias. Eu posso estar dividindo 10 assuntos por dia. Então, na segunda eu vou colocar matemática, na terça, conhecimentos específicos, na quarta, português, na quinta, vou colocar conhecimentos específicos, porque eu vou ter dividido aqui por 2, então vai dar para mim estudar 2 dias, conhecimentos específicos novamente, e na sexta, legislação.
Então, não é muito difícil, gente, de dividir, tá? Claro que aqui os meus exemplos eu dei com números bem simples, né? 10, 20. E lá na tua prova pode ter números picados, então vai ficar um pouquinho mais difícil a divisão. Mas você vai usar a calculadora, você vai conseguir estar dividindo os assuntos, então, para estar estudando. Focar sempre no que tem mais assuntos, tá? E também que tem a pontuação maior. Às vezes, um exemplo, tá? A maioria dos editais dos concursos que eu prestei, os assuntos específicos, eles valiam mais. Um exemplo, 2 pontos, tá? Cada questão valia 2 pontos. E os demais valia apenas 1 ponto. Então, a gente, como tinha mais assuntos também, eu teria que estar estudando mais por uma questão de lógica, tá, gente? Então, vai ter mais questões na minha prova e elas vão estar valendo mais. Então, o peso maior vai ser dessa disciplina. Eu vou ter que estar estudando ela mais. Claro que isso não é uma regra. Fala dos editais que eu prestei, tá? Então, vocês têm que verificar ali no edital de vocês se acontece isso também, se tem a pontuação mais alta, vocês podem estar focando nessa disciplina. Claro que não vão deixar de lado as outras, tá? Mas foquem na que tem mais questões e que vale mais pontos. Mais alguns itens, então, que a gente vai ter que estar prestando atenção ao fazer nosso plano. Eu vou voltar aqui com a minha imagem, então, para vocês me verem, tá? Definir a quantidade de horas que você vai estar estudando por dia, tá? E marcar um horário específico. Um exemplo, às 7 horas da manhã eu vou estar começando os meus estudos. Tentar criar uma rotina e um hábito com um horário fixo, tá? Sempre às 7 horas, então. Ou, esse é um exemplo, tá? Ou às 19 horas da noite, sempre às 19 horas. Para você criar um hábito mesmo e um compromisso com com essa tua nova tarefa, que é o estudo. Verificar quantas disciplinas, então, você tem que estudar no período, se você tem que estudar uma disciplina, 2 disciplinas, ou quantos assuntos dessa disciplina. Considerar uma margem para imprevistos, tá? Porque caso ocorra algum imprevisto, você tem ali um dia para estar estudando aquele assunto que você deixou de ver. Um exemplo, na quarta-feira eu não consegui estar vendo a disciplina que eu ia ter que olhar. Então, eu vou deixar ali o sábado ou domingo para mim conseguir estar fazendo esse conteúdo, estudando esse conteúdo que eu não consegui por causa de um imprevisto. Separar os materiais, então, que você vai usar em cada aula ou estudo. Isso ajuda muito na organização, tá? Antecipadamente, tá, gente? Você tem que pegar, então, o conteúdo ali uma vez na semana. Vocês podem juntar, tirar um tempinho ali e fazer a junção de todos os materiais que você vai estudar durante a semana. Colocar em um arquivo, algo do tipo. Fazer um Word com os links que você vai estar estudando. Então, isso ajuda muito a você não perder o tempo no dia que você vai estar estudando. Separar mais tempo para as disciplinas com as quais você tem menos facilidade, tá? Aqui também entra o quesito lá que eu mencionei anteriormente. Você vai separar mais tempo para aquelas que valem mais ponto na sua prova, né? Dividir-se, então, entre teoria e prática, tá? Você vai ter que estar praticando também. Isso significa não só assistindo videoaulas, mas também fazendo resolução de questão para você conseguir internalizar o assunto. Estipular períodos de descanso. Então, a gente precisa descansar também, tá? A gente sabe que a gente não é robô, então a gente precisa de um descanso para conseguir estar tendo um sucesso mais para frente. E reajustar-se sempre que necessário. Então, você vai ter ali seu plano de estudos, mas se você precisar modificar, você pode estar modificando, tá? Então, isso é interessante. Olha quantas dicas. Seria esse, então, um pouquinho do nosso plano de estudos, como organizar um plano de estudos. Eu vou deixar o modelo para vocês de um plano aí embaixo na descrição e também um planner onde vocês podem estar fazendo a organização dos estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo.